Flash informativo na Rádio Rocha Pinto. 28 de fevereiro, quinta-feira de 2025. Seguimos assim com as manchetes que fazem atualidade nacional e internacional. Angola registra mais de 100 novos casos de cólera em 24 horas. Funcionária do Mirex detida por corrupção e auxílio à imigração ilegal. Justiça bandalha caso do libanês que matou angolana em Talatona. Mohamed Links continua em fuga enquanto o juiz de garantias que soltou o assassino assobia para o lado. Gastos em salários com chefias municipais disparam 110% para 7,22 mil milhões de kwanzas. Atraso no pagamento de bolsas do INAB deixam bolseiros angolanos em situação crítica. Mercado da Mabunda encerrado para a prevenção da cólera. Polícias feridos em confronto com assaltantes em Luanda. O asseguramento técnico é de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Medica. Na voz da edição é de Rebeca Salangeque e Ana Jorge. O Ministério da Saúde, MINSA, anunciou o registro de 117 novos casos de cólera no país nas últimas 24 horas. A província de Luanda foi a mais afetada, contabilizando 80 casos, seguida do Bengo com 20 casos e o Icolbengo com 7, Uige 4, Cabinda 3, Malange 2 e Cubango 1. Atualmente, 198 pacientes estão internados, enquanto 91 receberam alta médica. Infelizmente, foram confirmados 4 óbitos na província de Luanda. As autoridades de saúde reforçam o apelo para medidas preventivas, como o consumo de água potável e a adoção de boas práticas de higiene para conter a propagação da doença. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Central de Operações mediante a denúncia, deteve na via pública no município das Ingombotas uma cidadã nacional, funcionária do Ministério das Relações Exteriores, colocada na área do protocolo por fatos que configuram os crimes de recebimentos indevido da vantagem, extortação e fortes indícios de auxílio à imigração ilegal, por ter sido flagrada em posse de 11 passaportes, sendo 8 de cidadãos da República Democrática do Congo, com vistos a permanências caducadas, cuja a intenção era facilitar mediante esquema fraudulenta a sua renovação troco de dinheiro. De acordo com as autoridades, no momento da detenção, a cidadã foi encontrada em posse de um registro criminal autenticado com selo internacional, ao qual estava a cobrar 35 mil kwanzas ao autente. Por outro lado, foi apreendido em sua posse um montante de 1.163.500 kwanzas, assim como $700 norte-americanos, valores recebidos dos cidadãos estrangeiros e nacionais para facilitar a emissão de vistos. Anabela Barbosa Marques, de 32 anos de idade, até a data da sua morte, residente no bairro Morro Bento, município da Maianga, foi assassinada no passado dia 15 de agosto de 2024 pelo cidadão Mohamed Links, de nacionalidade libanesa, no município de Talatona, após ser julgada do interior do seu apartamento localizado no condomínio Belas Business Park, depois de um suposto encontro amoroso. Após cerca de uma semana em prisão preventiva nas celas do SIC Luanda, verdade é que o assassino terá sido solto por um juiz de garantias após supostamente receber altas somas em dinheiro, o que pronunciou a fuga do indivíduo, que agora segue em parte incerta. Depois do pronunciamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial, na pessoa do seu
seu porta-voz Correia Bartolomeu, dando conta do afastamento do juiz de garantia por ter colocado o arguido sob termo de identidade e residência e exigido a apresentação periódica. Tudo o que se esperava era uma medida mais gravosa por parte do Conselho da Magistratura, mas como castigo houve apenas uma troca de comarca, ou seja, o juiz foi enviado para uma outra província, fez saber o advogado de defesa. Nós assumimos a causa a custo zero. A procuração nos foi passada no perito dia 2 de outubro, depois do advogado cessante ter deixado o caso por incompatibilidade de agenda. Desde aquele exato momento pegamos o caso e fomos seguindo com um recurso, na altura a recorrer no Ministério Público sobre a decisão proferida pelo juiz de garantia. Disse, sugerindo que o juiz, antes de tomar a decisão, deveria oficializar o Serviço de Migração Estrangeira, de forma a que se ele tivesse a iniciativa de sair do país, fosse barrado. Dessa medida, o Ministério Público não se sentiu confortável, daí a decisão do mesmo recorrer à segunda sessão da Câmara Criminal do Tribunal da Relação de Luanda, que revogou o despacho anterior, liberou que no passado 15 de outubro de 2024 saiu a sentença da relação no seu livro número 13, sob registro 371/24, com o número do processo do despacho que decretou as medidas de coação de termo de identidade e residência, apresentação periódica de 15 em 15 dias e de interdição de saída do país, mantendo-se primeiro o despacho que o decretou a medida da coação de prisão preventiva contra o arguido, devendo ser capturado e conduzido aos estabelecimentos prisionais para aguardar os termos subsequentes. 20h26. Você está conectado na rádio de preferência, a Rádio Rocha Pinto. Seguimos assim ainda com as informações. O governo angolano está a gastar mais de 7,22 mil milhões de kwanzas mensalmente em salários para administradores municipais, administradores adjuntos e chefes de seções, refletindo um aumento de 110% em comparação aos gastos anteriores, que eram de 3,44 mil milhões de kwanzas. Este aumento significativo nos gastos é resultado da nova divisão política administrativa, que introduziu uma estrutura mais rastuta no setor público. Atualmente há 326 administradores municipais, 978 administradores adjuntos, 378 administradores comunais e seus adjuntos, além de diretores municipais e chefes de seções em todo o país. Os maiores custos salariais recaem sobre os chefes de seções municipais, que somam mais de 13 mil em todo o território nacional. Eles representam 4,290 mil milhões de kwanzas, ou cerca de 59,39% do total dos gastos, um aumento considerável em relação à estrutura chefes de seções, e custava 2,158 mil milhões de kwanzas. Além disso, o novo orçamento inclui um incremento de 25% dos salários dos quadros do pessoal da administração pública, conforme aprovado pelo decreto presidencial número 40,25 de 13 de fevereiro. Estes dados evidenciam uma mudança significativa na gestão de recursos humanos na administração pública angolana, refletindo um esforço para fortalecer a estrutura administrativa do país. O atraso do pagamento das bolsas de estudo do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas
INAGB está a gerir dificuldades graves para os estudantes angolanos na Europa, especialmente em Portugal e Espanha. Sem os subsídios, muitos enfrentam dificuldades para cobrir despesas básicas como alimentação e alojamento. Segundo relatos obtidos pelo Novo Jornal, os estudantes em Portugal e Espanha já acumulam cerca de 4 meses de atraso nos pagamentos, enquanto bolseiros noutros países relatam uma espera de 5 meses. A incerteza sobre quando os valores serão regularizados tem gerado preocupação e indignação entre os estudantes que planeiam protestar junto da Embaixada de Angola em Lisboa para pressionar as autoridades a resolverem o problema. Os bolseiros que pediram anonimato afirmam que a situação começa a atingir um ponto crítico. Muitos recorrem a ajudas informais, como contribuições entre colegas, para garantir a alimentação. O pagamento do arrendamento também é um desafio e alguns temem ficar desalojados caso o problema persista. O INAGB ainda não se pronunciou sobre os atrasos ou os motivos da demora. No entanto, esta não é a primeira vez que a entidade enfrenta dificuldades na gestão dos subsídios. No início do mês, estudantes em Angola também denunciaram um atraso de 4 meses nos pagamentos das bolsas internas. Após pressão pública, o INAGB anunciou a regularização gradual de valores a partir do dia 17, mas os estudantes diziam que os pagamentos ainda não foram efetuados. A incerteza continua, deixando centenas de bolseiros em situação vulnerável, sem respostas claras sobre quando terão os direitos garantidos. O governo provincial de Luanda anunciou o encerramento por tempo indeterminado do mercado da Mabunda, um dos principais pontos de venda de peixe da capital angolana. A decisão, que entra em vigor a partir desta sexta-feira, 28 de fevereiro, foi tomada como medida de contenção e prevenção contra a cólera, após uma avaliação que identificou alto risco sanitário no local. De acordo com um comunicado oficial, a Comissão Nacional de Luta contra a Cólera identificou condições inadequadas de higiene ao saneamento do mercado, aumentando o perigo de transmissão de doença. Como resposta do GPL, em parceria com a Associação de Pesca Artesanal Semi-Industrial de Luanda, está a trabalhar para garantir melhores condições sanitárias para pescadores, consumidores e embarcações. Para minimizar o impacto da medida, as autoridades recomendam que os vendedores de produtos não relacionados à pesca procurem outros mercados da cidade para continuar com as suas atividades. O encerramento do mercado da Mabunda não é inédito. Em 2020, então a Comissão Administrativa da cidade de Luanda adotou uma medida semelhante devido à pandemia da Covid-19, o que afetou diretamente centenas de vendedoras que queixaram da falta de alternativas para garantir o sustento das suas famílias. Diante do novo encerramento, resta saber quais são as soluções oferecidas para minimizar os impactos econômicos e sociais sobre os trabalhadores do mercado. 2 agentes da Polícia Nacional ficaram feridos na noite desta quinta-feira, 26, após serem alvejados por criminosos durante uma operação para impedir um assalto no município de Talatona, em Luanda. A troca de tiros resultou ainda na morte de um dos suspeitos, enquanto os restantes fugiram e estão a ser procurados. Segundo relatos da Polícia Nacional, a ocorrência teve início quando uma patrulha destacada na zona do Benfica
foi alertada por moradores sobre a presença de um grupo de assaltantes armados na via pública. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros sem possibilidade de reação imediata. Os 2 policiais feridos, um subinspetor de 43 anos e um agente de 30, foram atingidos por disparos de AKM durante a perseguição aos suspeitos. Os agentes responderam à agressão, levando à morte um dos criminosos. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente-chefe Nestor Goubel, informou que as forças de segurança seguem em diligências para capturar os outros envolvidos no crime. O incidente reforça as preocupações com a vigilância urbana e a necessidade de estratégias mais eficazes para combater a criminalidade, garantindo maior segurança para os cidadãos e para os próprios agentes da ordem. E 34 minutos, estão contadas assim as atualidades do flash informativo na Rádio Rocha Pinto, 28 de fevereiro de 2025. Recordamos assim os destaques que fizeram a atualidade nacional e internacional. Angola registra mais de 100 novos casos de cólera em 24 horas. Funcionária do Mirex detida por corrupção e auxílio à imigração ilegal. Justiça abandalha caso do libanês que matou a angolana em Talatona. Mohamed Lix continua em fuga enquanto o juiz de garantias que soltou o assassino assobia para o lado. Gastos em salários com chefias municipais disparam para 110%, de 110% para 7,22 mil milhões de kwanzas. Atraso no pagamento de bolsas no INAGB deixa bolseiros angolanos em situação crítica. Mercado da Mabunda encerrado para a prevenção da cólera. Policiais feridos em confronto com assaltantes em Luanda. O asseguramento técnico deste flash foi de Cláudio Malone, coordenação Pedro Medica, edição Ana Isabel e Rebeca Salangeca. Boa noite, uma ótima sexta-feira.